Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Sociedades de capitalização. Para a gente começar a estudar elas aqui, primeiro a gente tem que lembrar onde que elas estão na estrutura do sistema financeiro nacional. E aí elas estão no chamado mercado de seguros privados, onde eu tenho como órgão normativo, colocar aqui, ó, órgão normativo, o Conselho Nacional de Seguros Privados. E como entidade supervisora, a SUSEP. Nesse mercado aqui de seguros privados, eu vou ter seguros, que são negociados, né? Eu vou ter seguros, vou ter resseguros, cosseguros também, previdência aberta, e vou ter também os chamados títulos de capitalização. Para cada um desses instrumentos aqui, eu preciso de uma entidade que vai trabalhar com eles. E aí a gente vai estudar a entidade que vai trabalhar com os chamados títulos de capitalização, que são essas sociedades. Elas são entidades que são constituídas, primeiro ponto, tá? Elas são sociedades anônimas, ou seja, o seu capital social é dividido em ações e elas negociam contratos que têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, o direito de resgatar parte dos valores corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente. Então, só para a gente entender o que a gente leu agora, né? Eu vou ter uma pessoa, e essa pessoa aqui, ela vai fazer a contratação desse instrumento aqui, de um título de capitalização. O que ela vai ter aqui como responsabilidade? Ela vai fazer uma série de pagamentos, que são essas prestações pecuniárias pelo contratante, uma vez que foi ela que contratou esse título de capitalização. Ela vai fazer o pagamento aqui, que pode ser no valor de R$ 200, por exemplo, cada mês. E depois do prazo contratado, que pode ser, vamos supor aqui que são 5 anos. Depois desse prazo aqui, ela vai ter o direito de resgatar esses pagamentos que ela fez, parte desses pagamentos, né? E também eles vão ser corrigidos por uma taxa de juros que está aqui estabelecida no contrato. E aí, por que a pessoa vai fazer isso, né? Receber parte do que ela está fazendo o pagamento corrigido por essa taxa. Porque ela vai, quando previsto, ter o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. Então ela vai fazendo os pagamentos aqui e parte desse valor aqui que ela está pagando, ele vai ser utilizado para custear sorteios que vão acontecer. Aí pode ser, né? Ela está pagando R$ 200 durante 5 anos. Aí pode ser que ela concorra aqui a um sorteio semestral no valor de R$ 500 mil, por exemplo. Não é que ela vai ganhar, não, mas ela está concorrendo, ela pode ganhar. Aí parte do que ela paga vai para isso e o restante vai ser utilizado para remunerar também a sociedade de capitalização e ainda o que sobra daí é dessa pessoa mesmo, né? E esse valor que sobra vai sendo corrigido por uma taxa de juros. Ao final dos 5 anos, se ela foi sorteada ou não para ganhar esse prêmio aqui, ela vai receber parte do que ela guardou, então, mais essa correção aqui da taxa de juros. Isso é um título de capitalização, tá? E quem pode ofertar esse tipo de produto é a sociedade de capitalização. Essas sociedades oferecem planos de capitalização, que é o que a gente acabou de ver aqui, que são produtos financeiros destinados à formação de uma poupança programada, uma outra definição, né, do que a gente acabou de falar. Então, isso é uma poupança programada, porque vão acontecendo os pagamentos mensais, atrelada a sorteio de prêmios. Ao adquirir um título de capitalização, o cliente ele se compromete a fazer pagamentos periódicos por um período determinado. Os nossos pagamentos aqui, eles são por 5 anos. Aí só para a gente fechar aqui em relação à sociedade de capitalização, elas são fiscalizadas pela SUSEP, a gente colocou aqui já, e elas são normatizadas
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente também já colocou aqui. Bom, eu ainda tenho, dentro do mercado de seguros privados, as entidades abertas de previdência complementar. E elas vão trabalhar com um produto chamado Previdência Complementar Aberta. E o que é isso, Renan? Bom, no nosso país, a gente tem a Previdência Pública, que é aquela operada pelo INSS, Previdência Social. Se eu tenho minha carteira assinada, eu vou ter que contribuir obrigatoriamente para a Previdência Pública. Quando eu tiver idade, tempo de contribuição suficiente, eu vou poder me aposentar e aí eu vou começar a receber uma renda de forma vitalícia. Se eu vier a falecer, vai poder passar para minha cônjuge. Beleza. Eu também posso fazer uma previdência complementar. Essa vai complementar a previdência pública, só que as regras aqui elas são diferentes. Primeiro, essa previdência, ela não é obrigatória, ela é voluntária. Eu escolho fazer as contribuições. Eu vou escolher também qual que vai ser o valor que eu vou contribuir. Escolho qual que vai ser a periodicidade, não precisa ser pagamentos mensais. Se eu quiser contribuir uma vez a cada ano, eu posso fazer. E dependendo da modalidade de previdência complementar que eu fizer adesão, eu ainda vou poder também ter benefícios tributários. Vou poder, se eu utilizar um PGBL, vou poder abater a base de cálculo do meu imposto de renda, né? Para diminuir ali a alíquota que eu vou ter que pagar. Então, isso é a previdência complementar aberta, que está dentro lá do mercado de seguros privados. E quem que pode ofertar esse tipo de previdência são as entidades abertas de previdência complementar, as EAPCs. Elas são organizações empresariais voltadas especificamente à gestão e promoção da previdência privada ou ainda sociedades seguradoras, que também podem oferecer esse tipo de produto. Elas operam com fins lucrativos e são mantidas mediante a contribuição de seus participantes, cuja adesão é livre, ou seja, a pessoa ela vai aderir de forma voluntária à Previdência, ela vai escolher fazer isso. E aí parte do valor, né, que está sendo feito ali de contribuição para a Previdência, esse valor vai ser utilizado para remunerar a EAPC, uma vez que ela tem sim finalidade lucrativa. Ponto de atenção. Essas entidades são constituídas exclusivamente sob a forma de sociedades anônimas e os planos de benefícios por elas oferecidos são acessíveis a usuários diversos, ainda que sem qualquer tipo de vínculo ou característica que os una em torno de uma finalidade comum. Ou seja, né, eu tenho aqui uma EAPC, por exemplo, e ela está oferecendo a sua previdência. Do outro lado, eu vou ter pessoas que não necessariamente vão ter vínculo em comum. O normal é que nem tenham. Né? Essa pessoa trabalha em uma empresa, essa daqui em outra, talvez essa nem trabalhe. E elas vão fazer ali as contribuições para a Previdência Complementar de forma voluntária. Não existe um vínculo entre essas pessoas, elas não são funcionários da mesma empresa. Esse é o ponto, tá? Pode acontecer de ter, né? Mas não é necessário que tenha esse vínculo. EAPC, então, elas podem operar com planos individuais e com planos coletivos. Os individuais são acessíveis a qualquer pessoa física interessada, independentemente de vínculo empregatício ou associativo. Qualquer pessoa pode fazer adesão a um plano individual. Ou melhor, né, qualquer indivíduo pode aderir a esse plano, bastando manifestar interesse e cumprir os requisitos estabelecidos pela entidade. Simples. E os planos coletivos? Aí ele é destinado a grupo de pessoas físicas, aqui já são grupos, que são vinculados a uma pessoa jurídica, como empregados de uma empresa ou membros de uma associação. Nesse caso aqui, a adesão é promovida por uma entidade patrocinadora, uma empresa ou associação, que firma um convênio com a EAPC para oferecer planos aos seus associados ou empregados. É justamente aquela situação em que eu posso ter o vínculo, embora ele não seja necessário. Se eu tiver num plano individual, né, essas pessoas não precisam ter vínculo nenhum, não precisam trabalhar no mesmo local. Já nos planos coletivos, aí as EAPCs, elas vão fornecer esse plano de previdência a funcionários que são de uma mesma empresa ou funcionários de uma mesma associação. Como as EAPCs elas estão dentro do mercado de seguros privados, elas vão ser fiscalizadas pela SUSEP e vão ser normatizadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Aí eu tenho as EFPCs, que são as entidades fechadas. Aqui
eram as entidades abertas. Qual que é a diferença? Primeiro, em relação ao mercado que elas atuam. Elas atuam aqui no mercado de previdência fechada. Já é uma diferença. Porque aqui, quem que é o responsável por fazer a normatização? É o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E quem faz a fiscalização é a Previc. E é diferente também o produto que elas ofertam, tá bom? Então, olha só, as EFPCs são instituições que oferecem planos de previdência complementar, mesma lógica, tá? É uma previdência que vai ser complementar à pública, só que o acesso é restrito a um grupo específico de pessoas. Esse grupo pode ser composto por empregados de uma determinada empresa, servidores públicos ou associados de organizações profissionais, classistas ou setoriais. Então aqui eu tenho que ter um vínculo, né? Essas pessoas, para que elas possam participar de uma previdência fechada, elas têm que ter um vínculo empregatício, elas têm que ser membros de uma associação ou ainda de classes ou setoriais. As EFPCs, elas são estruturadas, outra diferença, tá? Como fundações ou sociedades civis, sem fins lucrativos. A EAPC, ela é uma sociedade anônima com fins lucrativos. Aqui não. São fundações ou sociedades civis sem fins lucrativos. E seu principal objetivo é fazer a administração e executar os planos de previdência fechada, sem prestar benefícios que não estejam relacionados a essa finalidade. Elas ficam ali vinculadas a esse tipo de serviço, fazendo a gestão dos planos de previdência fechada. Como eu coloquei, né, a supervisão com a Previc e a normatização com o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Dentro do mercado de seguros privados, aquele que é fiscalizado pela SUSEP, normatizado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, eu tenho as seguradoras. Elas são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima, ou seja, sociedade por ações, e elas são especializadas em pactuar um contrato, por meio do qual elas, seguradoras, vão assumir a obrigação de pagar ao contratante, que é a pessoa que faz um seguro, ou a quem este designar, seus beneficiários, uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado e temido, e para isso elas vão receber o tal do prêmio. Para a gente visualizar isso, eu coloquei nesse esquema, tá? De um lado eu tenho a seguradora, que é essa entidade, e do outro lado eu tenho o segurado, que é o contratante. O segurado, ele está buscando a proteção dele ou de um determinado bem. Por exemplo, né, eu quero fazer o seguro do meu carro, eu estou buscando a proteção para o meu carro. O que eu posso ter ali de evento negativo acontecendo com o meu carro? Eu posso bater ele. É um risco que eu tenho. Isso vai causar um prejuízo no meu carro e eu vou precisar fazer o reparo. Eu vou ter um gasto financeiro. Se eu não tenho um seguro, eu vou ter que arcar com esse gasto que eu vou ter. Agora, eu posso fazer um seguro e passar esse risco que eu tenho de bater o carro e o prejuízo que eu vou ter para uma seguradora. E isso eu vou fazer através de um contrato. Então, esse contrato que eu celebro aqui com uma seguradora, ele faz a transferência do risco de determinado bem, ou mesmo, né, se eu tiver com um seguro de vida, qual que é o risco principal que eu tenho ali na hora de fazer um seguro de vida? É que eu venha a falecer, né, e a minha família ali fique sem os recursos financeiros que eu tinha durante o tempo ali que eu estava trabalhando, por exemplo. Então eu quero evitar esse prejuízo financeiro que a minha família vai ter. Aí eu faço um seguro de vida, aonde eu vou ter ali como cobertura, né? O que vai estar sendo coberto? Essa hipótese de eu vir falecer. E se isso acontecer, a seguradora ela vai arcar com esse prejuízo, ela vai trazer uma indenização para minha família. Se for no carro, a mesma coisa. Se acontecer algo com o meu carro, ela vai arcar com esse prejuízo e vai fazer o pagamento da indenização. Então acontece essa transferência de risco e a seguradora ela assume isso. Só que para assumir isso, ela exige alguma coisa. E o que ela exige é o pagamento do prêmio, que é o valor que a pessoa paga para ter o seguro do carro, para ter o seguro de vida. E aí existem diversas modalidades de seguro, tá? Seguro automóvel, residencial, DPVAT, seguro de pessoas, seguro de vida, prestamista e por aí vai. Só o que a gente tem que entender então é que a seguradora é essa entidade que ela celebra esse tipo de contrato, aonde ela assume o risco e faz o pagamento da indenização se acontecer alguma coisa. Eu também tenho as resseguradoras. A ideia é um pouquinho diferente, tá?
são as entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas também, mas elas têm como objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. Elas também estão dentro ali do mercado de seguros privados. O que é um resseguro? É um tipo de pulverização do risco em que o segurador transfere a um ressegurador parte do risco assumido ou a totalidade do risco, sendo, em resumo, um seguro do seguro. Então eu estou aqui, tenho o meu carro, vamos supor que o valor dele é muito alto, né? Eu fiz um seguro para ele. Aí eu fui lá, contratei o seguro vou colocar aqui, né? Na seguradora. Seguradora. X. Tá? Então, o valor do meu carro, ele é muito alto. E aí a seguradora, ela pode achar que se acontecer alguma coisa, ela não vai ter recurso suficiente para fazer o pagamento dessa indenização, né? Porque o carro tem um valor muito alto. Aí o que ela pode fazer? Ela pode passar parte desse risco que ela assumiu de algo acontecer com o meu carro para uma resseguradora. De modo que ela vai arcar com 50% e a resseguradora com 50%. Ou, isso daqui pode ser diferente, né? Pode ser inclusive a totalidade. Ela passa 100% do risco para a resseguradora. Só que é um contrato entre a seguradora e a resseguradora. Aí se algo acontecer com o carro, na prática quem vai pagar é a resseguradora. Por isso que é uma operação que a gente pode visualizar ela como o seguro de um seguro, mas não que necessariamente vai ser passada a totalidade do valor, né? Pode ser uma parte. E eu tenho a retrocessão, que a resseguradora também vai fazer. É o resseguro do resseguro. Quando o ressegurador não quer assumir totalmente sua parte no risco, ele retrocede uma fração das responsabilidades que aceitou a outra ou mais resseguradoras, ou mesmo seguradoras, chamadas de retrocessionários. Tá? Então, se aqui o seguro ficou tão caro, ele pode passar parte do risco ou a totalidade por uma outra resseguradora nessa operação aqui, que vai ser uma retrocessão e a resseguradora, ou mesmo uma outra seguradora que pode atuar aqui também, vai estar no papel de retrocessionária. Mas é isso, tá? Esse é o papel, então, da seguradora, que é estabelecer esse contrato. Já a resseguradora, ela faz também um contrato que é como se fosse essa espécie de um seguro de um seguro. E eu tenho também as corretoras de seguro. Aí a ideia é um pouco diferente. O corretor de seguro, primeiro, ele pode ser uma pessoa física ou então uma empresa, uma pessoa jurídica. Ele é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contrato de seguro entre as sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado devidamente registrado. Então, isso acontece bastante na prática, né? Eu tenho meu carro e estou buscando o seguro para esse meu carro. Aí eu posso ir direto na seguradora e fazer o seguro, normal, mas eu também posso procurar aqui uma pessoa ou uma empresa que é um corretor de seguro que trabalha com diversas seguradoras. E aí ele vai buscar aquela seguradora que é mais indicada, que vai me trazer ali a melhor relação de custo-benefício. Ele faz essa sondagem. Ele que vai atuar como intermediário entre a seguradora e a pessoa aqui que quer contratar o seguro. O exercício, e ele tem que estar registrado, tá? O exercício da profissão de corretor de seguros depende de uma prévia habilitação técnica e também registro em entidade autorreguladora do mercado de corretagem ou na SUSEP. Então não é só a pessoa ter a vontade de ser corretor, né? Tem que ter essa parte mais formal. E quando ele atua ali como intermediário, ele obtém algum tipo de remuneração, né? Ele não faz isso pela bondade do coração dele. Ele recebe aqui a corretagem. É a remuneração, então, conceito mais formal, recebida pelo corretor de seguros pela intermediação na contratação de seguros entre o segurado e a seguradora, né? Faltou aqui o desenho da seguradora, né? Tá aqui a seguradora. A corretagem é paga pela seguradora e não representa custo adicional ao segurado, sendo incluída no valor total do prêmio do seguro, tá? Então, dentro do seguro que já é pago pelo segurado para a seguradora, eu vou ter ali a corretagem que vai chegar para o nosso corretor de seguro. Não é que o nosso segurado vai ter que pagar um valor além do prêmio, já tem que estar incluso no prêmio. Quais são as atribuições aqui do corretor de seguro, então? A identificação do risco e do interesse que se pretende garantir. Né? Qual que é o risco? Primeiro, né? Qual que é o interesse que se pretende garantir? É o carro?
É uma casa? Qual que é o risco associado? É esse carro bater? É a casa sofrer um incêndio? Ele vai fazer isso aí, ele vai identificar. A recomendação de providências que permitam a obtenção de garantia do seguro. A identificação e a recomendação da modalidade de seguro que melhor vai atender ali aos interesses. A identificação e a recomendação da seguradora que melhor vai atender esse cliente. A assistência ao segurado durante a execução e vigência do contrato, bem como a ele e ao beneficiário por ocasião da regulação e da liquidação do sinistro. Então ele não só vai fazer a intermediação, como ele vai estar atuando ali também durante a execução do contrato, trazendo essa assistência. E assistência ao segurado na renovação e na preservação de garantia do seu interesse. Isso é normal, né? Quando a gente tem um carro, por exemplo, vai ter a vigência de 1 ano ali, depois vai ser feito a renovação, que pode acontecer na mesma seguradora, ou então, né, o corretor ali daqui a pouco vai buscar uma nova seguradora também. Mas ele vai atuar trazendo essa assistência ao segurado, tá? Então, o corretor de seguro, ele atua fazendo essa intermediação entre o segurado e a seguradora, buscando ali sempre entender as necessidades do segurado e vendo qual seguradora vai atender melhor essas necessidades, além de prestar essa assistência ao longo da execução do contrato.